Então, boa tarde, alunos. Vamos dar continuidade à resolução do PET 3 de Química, as semanas 3 e 4. Ainda continuando com a matéria de Termoquímica. Hoje, com os temas calor de combustão e calor de formação. Nós temos aqui esse exercício 3, da semana 3, esse exercício número 1, onde vão pedir para calcular o ΔH da reação. Lembrando que ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Sempre entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Aí aonde que eu vou tirar essas informações? De uma tabela. É tabelado esses valores. Se tiver mais de um produto, você soma todas as entalpias do produto. Se tiver mais de um reagente, você vai somar todas as entalpias dos reagentes, multiplicando, respectivamente, pelos números que aparecem antes, que é chamado de coeficientes estequiométricos. Então, nessa reação, nós temos uma reação de óxido cuproso reagindo com oxigênio, produzindo óxido cúprico. 1 mol, o que é 1 mol? É o número que aparece antes, quando não aparece vale 1. Mais meio mol de oxigênio, produzindo 2 mols de óxido cúprico. Nós vamos ter, então, ΔH, HP menos HR. O ΔH vai ser igual a 2 vezes. Quanto que vale o calor de formação do óxido cúprico que o enunciado me deu? Menos 37,6, menos a entalpia dos reagentes. A entalpia dos reagentes, menos 40,4. 2 vezes menos 37,6 dá menos 75,2. Menos 40,4 dá mais 40,4. Menos 75,2 menos 34,8 quilocalorias. Logo, menos 34,8 da letra A. A segunda questão, nós temos aqui o calor de formação de algumas substâncias, onde o hidróxido de cálcio vai reagir com gás carbônico, produzindo carbonato de cálcio mais a água no estado gasoso. Nós temos aqui a tabela que nos mostra o calor de formação de cada uma das substâncias. Os números que aparecem antes é os números que balanceiam esta equação. Então vamos calcular o ΔH, HP menos HR. O que é produto? Produto é o calcário. Vamos procurar carbonato de cálcio. É o menos 1206,9. A água, menos 241,8. Vamos somar esses dois valores, então, para achar a entalpia dos produtos. Menos 241,8, que é da água, mais menos 1206,9, que é do calcário, carbonato de cálcio. Mais com menos dá menos, somando esses dois números, dá menos 1448,7 kJ. A entalpia dos reagentes, nós temos que pegar o hidróxido de cálcio, menos 986,1, e do gás carbônico, que é menos 393,5. Somando esses dois valores, que tem sinal negativo, dá menos 1379,6 kJ. O que é o ΔH? HP menos HR. O que é o HP? Menos 1448,7 menos 1379,6, menos com menos dá mais, 379,6, 1448,7, mais 1379,6, dá menos 69,1 kJ. Este é o valor do ΔH dessa reação, logo a letra B é a resposta. Continuando, considerando os dados da tabela, nós temos aqui amônia, menos 46, cloreto de hidrogênio, que é um gás, menos 93, cloreto de amônio, menos 374. Na letra A, quer que você calcule a variação de entalpia quando a base reage com o ácido para formar o correspondente sal. Quem que é o ácido? O cloreto de hidrogênio, que é o ácido clorídrico, HCl, mais o NH3, que é a amônia, que é uma base aqui, vai formar o sal cloreto de amônio. O balanceamento ficou 1 para 1, que é os números que vão aparecer antes, para 1. Como que você vai calcular o ΔH baseando nos valores que estão aqui? Você vai pegar estes valores e multiplicar pelo número que aparece antes de cada molécula. Quando é 1, não precisa de multiplicar. Lembrando que ΔH é HP menos HR. HP é amônia, né? É o cloreto de amônio. Só tem ele, menos 374 kJ. Já o HR tem 2. Temos o cloreto de hidrogênio, que é menos 92. E nós temos a amônia, que é menos 46. Somando os dois, tem sinal negativo, menos 138 kJ. Calculando o ΔH, vai ser o HP, aqui que é o HP, menos 374, menos 138. Menos com menos dá mais, 138. Menos 314 mais 138, menos 171. Este valor é negativo, logo, essa reação ela é exotérmica, porque apresenta ΔH menor do que zero. A questão número 4, o alumínio é utilizado como redutor de óxidos no processo denominado aluminotermia, conforme mostrado a equação 2 mol, 8 mols de alumínio, 8 mols, os números que aparecem antes é o número de mols, reage com 3 mols de tetróxido de trimanganês, produzindo trióxido de alumínio, 4 mols de trióxido de alumínio mais manganês sólido.
te deu ΔH de formação do trióxido de alumínio e do tetróxido do trimanganês. Por que não me forneceu do manganês e não me forneceu do alumínio? Porque quando é substância simples, no estado padrão, o ΔH é zero. É zero quando tiver uma substância simples. O que é uma substância simples? O único elemento químico, só tem alumínio. Aqui já é uma substância composta, formada de manganês e oxigênio. Aqui também é uma substância composta de alumínio e oxigênio. O manganês simples, o ΔH é zero. Novamente, nós temos que calcular que ΔH vai ser HP menos HR. Vamos ver o produto. Você tem 4 vezes o valor do alumínio, que é menos 1.667,8. Eu multipliquei, 4 vezes 1.667,8, mais 9 vezes zero. Por que é zero? Quando a substância é simples, é zero. Deu menos 6.671,2, multiplicando o 4 pelo calor de formação do trióxido de alumínio. Já os reagentes vai ser 8 vezes zero, porque o alumínio vai ser 0 vezes 8, mais 3 vezes 3, o número que aparece aqui, vezes o valor que está na tabela. É tabelado, eles te fornecem esse exercício. Menos 1.385,3 dá menos 4.155,9. HP menos HR, menos 6.671,2, menos 4.155,9, menos com menos dá mais, menos 6.671,2 mais 4.155,9, dá menos 2.515,3 kJ. Logo, a letra C que é a resposta. A quinta questão e última da semana 3, os conjuntos de substâncias abaixo, qual deve ter entalpia padrão de formação igual a zero? Que for substância simples. Água líquida H2O não é uma substância simples, então não tem ΔH igual a zero. Nitrogênio gasoso N2, oxigênio gasoso O2, grafite, só carbono, todos vão ter ΔH igual a zero. Tem o diamante, que também é formado de carbono, porém no estado padrão e na forma alotrópica mais estável, que é o grafite, que é a forma alotrópica mais estável, é o que tem o ΔH igual a zero. Da semana 4, nós temos o ΔH de combustão. Considera afirmativa a combustão de um mol de álcool etílico produzindo gás carbônico, CO2 mais água. Libera 325 quilocalorias. A equação que corresponde a essa afirmação é essa. Qual é a fórmula química do álcool etílico? C2H6O mais 3 mols de O2, produzindo 2 mols de gás carbônico, que é o CO2, da onde eu tirei 2. Os nunca aparecem antes, mais 2 mols de água. E como está liberando, ΔH é negativo, menos 325 quilocalorias. A segunda questão, nós temos algumas reações químicas. Aí está te perguntando, dentro das equações citadas, tem ΔH representado ao mesmo tempo calor de formação e calor de combustão. Calor de formação é aquele ΔH na qual eu vou partir de substâncias simples, dando origem a uma substância composta, uma reação de síntese. Já o ΔH de combustão são reações na qual nós temos o reagente que vai reagir com oxigênio, o combustível que reage com oxigênio produzindo gás carbônico com água, caso tenha hidrogênio e carbono no átomo dos reagentes. Se você analisar a primeira é só ΔH de formação, não tem combustão, não tem oxigênio no reagente. A segunda tem oxigênio e carbono formando uma única substância composta, a partir de substância simples, dando origem a uma substância composta. ΔH de formação, do lado dos reagentes fica substância simples, no lado do produto, substância composta. E é um ΔH de combustão. Nós temos hidrogênio mais oxigênio produzindo água, também uma reação de síntese, está sintetizando ΔH de formação e de combustão. Carbono sólido virando carbono gasoso, isso aqui não está tendo nem combustão nem formação, apenas um ΔH, uma energia que vai ser usada para que haja mudança de estado físico. Grafite mais hidrogênio produzindo C6H6, o benzeno líquido. Isso aqui nós vamos ter, C6H6 é a fórmula química do benzeno. Nós vamos ter aqui apenas o calor de formação. Logo, vai ser o 2 e o 3. A terceira questão, o metano, também conhecido como gás do lixo, ao sofrer combustão, apresenta entalpia padrão de combustão igual a menos 890 kJ. O que é que você escreve na letra A? Reação de combustão. Reação de combustão é o combustível reagindo com oxigênio, produzindo gás carbônico mais água. Gás carbônico mais água. Se você analisar essa reação química, nós vamos ter que colocar um 2 aqui na água. Ó. Vocês completam aí com um 2 na água. Mas aqui nós vamos ter um mol reagindo com um mol deste oxigênio. Um mol desse oxigênio não. Nós vamos ter aqui agora que vamos balancear essa equação. Olha, vamos prestar atenção. Você tem o gás carbônico reagindo com oxigênio, produzindo gás carbônico mais água. Tem um carbono no reagente, tem um carbono no produto.
Tem 4 átomos de hidrogênio no reagente, tem 2 no produto. Então nós temos que colocar um 2 aqui antes. Vou colocar o número 2 aí, antes, aqui. Você vai ter agora 2 vezes 1, 2 mais 2, 4. Aqui só tem 2 átomos de oxigênio, coloca 2 antes. Você tem o ΔH de combustão, que é menos 890 por mol de metano. Aí na letra B eu estou te falando, sabendo que a massa molar é 16, calcula a massa desse gás a sofrer uma combustão quando ele tem um calor de menos 222,6. O que eu vou fazer? Se você olhar esta equação, aqui é 1. Lembrando, vocês coloquem aí 2. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. 1 mol de metano libera 1 mol. O que é 1 mol? O número que aparece antes da fórmula química. 890 kJ. 1 mol libera 890. Quantos mols vai liberar? Menos 222,6, que é o que o exercício falou. Nós vamos multiplicar cruzado, menos 222,6 vezes 1. Menos 222,6 vezes 1, que vai dar menos 222,6. Menos 890 vezes x. Vai ficar menos 890x. O que é negativo? Você vai passar continuando negativo, porém está multiplicando, passa dividindo. Menos 222,6 dividido por menos 890 dá 0,250 mol. Se você lembrar que o número de mols é a massa dividido pela massa molar, o número de mols vai ser 0,250, vai ser igual a massa vezes a massa molar do metano. Carbono é 12, mais 4 do hidrogênio, 16. Multiplicando por 0,250, vai dar 4 gramas. Então, esta é a massa que vai liberar menos 222,5. Na letra C, está te falando qual é a quantidade de calor liberado se você queimar 141 gramas de álcool etílico aproximadamente. Nós pegamos a equação de combustão do álcool etílico, lá do item 1 do primeiro exercício já me forneceu essa equação já balanceada. O ΔH é menos 1.365,6 kJ por mol. Na apostila do PET, também numa tabela que tem lá, vocês também podem pegar este valor. Vamos fazer novamente uma regra de 3. Vamos calcular a massa molar do C2H6O. Se você olhar na tabela periódica, o carbono é 12. 12 vezes 2 é 24. O hidrogênio é 1 vezes 6, dá 6 mais 24, 30. 30 mais oxigênio é 16 vezes 1. Dá 16 mais 30 dá 46. 46 gramas de etanol libera 1.365,8. Na letra C, quer saber qual é a quantidade liberada por 141 gramas. Vai dar X. 46 vezes X dá 46. 1.365,6 vezes 141 dá menos 192.549,6. O que está multiplicando passa dividindo. Dá a quantidade de calor liberado, menos 4.185,86 kJ. A questão número 4 é a mesma questão do item C. O raciocínio é igualzinho. Só que neste caso aqui nós usamos, em vez de kilojoule, nós usamos quilocalorias. Só que se você pegar este valor, menos 4.186,86 e dividir por 4,186, você vai obter 1.000, aproximadamente, quilocalorias. Porque lembra da videoaula anterior, onde eu falei que uma caloria é 4,186 joule? Mas vamos fazer aqui de novo. Vamos pegar a equação. Novamente eu tenho que fazer uma regrinha de 3, onde eu vou pegar aqui 46 gramas do etanol, libera menos 327 quilocalorias. Da onde que eu tirei isso? Aqui é a massa do etanol. Libera, olha a equação, o dado é fornecido na equação. 141 libera X, 46 vezes X dá 46X, 141 vezes menos 327, dá menos 46.107 dividido por 46, menos 1.002,32 quilocalorias, aproximadamente 1.000 quilocalorias. No item 5, que é a última questão da semana 4, pediu para a gente fazer uma pesquisa sobre temperatura e calor com a finalidade de contribuir melhor para a compreensão do conceito de energia e variação de energia envolvido no processo. Explique por meio de um desenho ou justifique a diferença existente entre calor e temperatura, justificando a sua resposta. Nós fizermos um desenho, nós vamos ter, por exemplo, assim, 2 blocos. Você tem um bloco A, onde ele vai ter uma temperatura TA, uma temperatura que é maior do que o bloco B. Quando eu colocar esses 2 blocos em contato, vai haver uma transferência de energia térmica de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Até ambos adquirirem o equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura de ambos forem iguais. Quando isso acontecer, cessa o fluxo de calor. Com isso, nós temos uma definição de temperatura. Temperatura está relacionada com a energia cinética das moléculas de um corpo. Temperatura está relacionada com a agitação das partículas de um corpo. Quanto mais agitado for esse corpo, maior vai ser a sua temperatura. O calor é o nome de um processo no qual há uma transferência de energia térmica de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, até que ambos atinjam o equilíbrio térmico
Com isso, nós já vamos encerrando a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Um grande abraço a todos vocês e uma boa tarde.